O líder, para parar de microgerenciar, ele tem que parar de olhar para o como vai ser feito e focar a energia no resultado. Se você não confia, você não está confiando em você mesmo. Hoje a gente vai falar do terror da equipe, o líder microgerenciador. Será que você é um líder microgerenciador? Vamos descobrir, Rogério? Vamos. É o que a gente vai falar hoje no Conversa de CEO. Será que eu sou? Será? Vamos descobrir. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Para começar, a gente ouve falar muito em microgerenciamento, em que não pode fazer microgerenciamento. Mas o que é, na essência, excelente. microgerenciar? Se eu estivesse no seu lugar, eu posso te falar, é a primeira coisa que eu ia perguntar. Eu gosto muito de falar do tema de qual é o objetivo. Exatamente. E aí a gente discute muitas coisas em torno de gestão e aí a gente não tem discutido coisas muito básicas, como definir o que são as coisas para a gente colocar cada meiazinha na sua gaveta, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente falar dos conceitos mais simples e colocar as coisas no seu devido lugar. Aí sim, a gente vai ter um norte de por onde começar e como fazer, né? Então, o que é microgerenciamento? Tá? E aí eu vou explicar no meu jeito de olhar. É gerenciar aquilo que você não é a pessoa certa para gerar valor na cadeia e vai perder tempo fazendo isso. Por isso que é micro. Você perde tempo. Se você sente que você está perdendo tempo com isso, não é o que você deveria estar fazendo. Porque o tempo custa caro. E aí você está fazendo uma coisa que não gera valor, é microgerenciar. Você está gastando um valor enorme para fazer uma coisinha que não... Você investiria o seu dinheiro numa aplicação que dá 0,01%? Se tem aplicações que você é capaz de identificar no mercado que dariam 10% por ano, entendeu? É mais ou menos isso. É definir o que gera valor na cadeia, aonde você vai gerar valor nessa cadeia de entrega, de processo, de produto e vai realmente fazer diferença para o negócio. É onde você vai fazer realmente diferença na empresa. Então, microgerenciar é como você ficar preocupado com as formiguinhas que estão passando aqui numa plantação e tem uma manada de elefante atrás de você destruindo tudo. Mas você salvou da formiga. Me dá um exemplo prático num dia a dia empresarial. Olha, tem muitas coisas. Vamos lá. Eu queria colocar uma coisa que fosse fácil para todo mundo enxergar. Vamos falar de um processo, alguma coisa, uma planilha financeira. Isso, uma planilha financeira, né? Então, eu como CEO, responsável, líder. Né? Falando CEO aqui, Rogério líder. Né? Líder de um time, responsável pela entrega da empresa que a gente tem este ano em, 30 milhões, com uma margem de 15% líquida no final do período. Essa é a tua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade, certo? Aí eu tô lá numa reunião com o time financeiro e observando as contas no DRE, aí eu vou lá e entendo que na linha de orçamento de obra tem uma conta lá que tá dando R$5.000 por mês. Aí eu falo, por que isso? Porque a gente tá orçando e comprando material e a média que tá se gastando para isso é R$5.000 por mês, de um orçamento de 30 milhões, presta atenção. Aí eu pego e falo, isso daqui, dá para fazer com 2.000. Aí o que eu faço? Pego esse processo e vou eu fazer os orçamentos, vou identificar os orçamentos e tal. Isso é importante? Eu não estou dizendo que não é importante. Porque se a gente fizer um monte de economia de R$1.000 numa série de linhas que tem, a gente vai gerar resultado para a empresa. Inclusive, a gente tem esse case. Agora, eu pegar este processo aqui e assumir o processo do orçamento e fazer o orçamento... Isso é microgerenciar. Isso é microgerenciar, porque eu vou economizar 2.000 aqui. E se eu tivesse focado, por exemplo, no conteúdo da minha rede, com a minha social media, e de repente atraindo o MQL, que compra um produto nosso, que é uma mentoria, que custa centenas de milhares de reais, o que é mais importante? Vender algumas centenas de milhares ou economizar o 1.000? As duas coisas são importantes.
Mas aonde eu dedico o meu tempo? Nas centenas de milhares. E não naquele 1.000 ali. Nesse processo que tu citou, o teu trabalho seria botar a pessoa certa e orientar no lugar ela. certo e fazer uma orientação. Então, quando eu olho o DRE e entendo o DRE num conjunto da obra do que é a minha responsabilidade final, que são os milhões, eu tenho pessoas que vão fazer este processo e as pessoas certas que vão gerar o valor correto e que não vão fazer um orçamento, que vão fazer vários orçamentos e vão cuidar de várias linhas e vão dividir esse trabalho entre as pessoas certas e vão gerar o valor que tem que gerar no conjunto da obra. Então eu dou o tom, é como se eu desse o tom de para onde o navio está indo e cada operador do processo do navio está fazendo a sua parte para o navio seguir para o rumo certo. É mais importante eu apontar o rumo do que propriamente ir lá apertar os parafusos na casa de máquinas do navio para a hélice não parar de girar. Para isso nós temos as pessoas certas nos lugares certos. A gente tem a engenharia mecânica, a gente tem a engenharia do Convés, a gente tem os departamentos que vão controlar todos os processos. E é mais importante a gente olhar para o processo macro e subdividir os processos para entregar para cada um o que ele deve fazer. Isso, de fato, vai gerar valor. Rô, e como o microgerenciamento afeta o time? No caso, quando tu já deve ter tido... Roberta, líder microgerenciador. Não, eu já tive líder, já fui, né? Você acha que eu nunca pensei assim, não, eu vou fazer isso porque eu faço melhor? Eu substituí, eu vou fazer isso porque eu faço melhor, ou eu vou fazer contigo para você entender o que eu gostaria de receber. O líder, para parar de microgerenciar, a primeira coisa que ele tem que fazer, eu não sei se você ia me perguntar isso, já me adiantei. Vai lá. Ele tem que entender que ele tem que parar de olhar para o como vai ser feito e focar a energia no resultado. Certo? Porque quando você decide almoçar num restaurante, você não vai lá na cozinha definir como o cara está fazendo a comida. Você quer comer uma comida gostosa dentro daquilo que você escolheu. E quando você pede, vem a comida. Se ela estiver gostosa, se veio o que você pediu e no tempo que você pediu, você não sai do restaurante e fala, nossa, fiquei satisfeito. Estou feliz de ter vindo aqui, gastei bem o meu dinheiro. É a mesma coisa. Eu não precisei entrar na cozinha e fazer o meu prato. Exatamente. Então, a gente tem que mudar um pouco o jeito de olhar. Né? Então, sim, eu com certeza já teve situações onde eu fiz microgerenciamento e que eu tive que parar para pensar e entender e, principalmente, que isso causa na equipe. É isso que eu quero falar contigo. O que eu acredito, que eu já vi acontecer. Primeiro, a primeira coisa, eu vou tentar dividir em duas aqui para ver se você entende, se a galera que tá vendo a gente entende. Uma, eu vi acontecer, eu acredito. As pessoas ficam desmotivadas. Sim. Isso eu acredito. Se coloca no meu lugar, Roberto, é que hoje você é líder, mas você já foi liderada por um tempo, assim como eu. Aí você tá ali se esforçando, estudando, ganhando habilidade, se preparando para você ter um cargo melhor na empresa, buscando o seu lugar ao sol, certo? Aí vem uma pessoa que sempre fala, não, mas não é assim. Aí você faz assim. Aí o cara vai ali e faz o que você tinha que fazer. Assim. E aí ele tá interferindo no seu como. E quando o líder tem um lance de ficar interferindo no como, ele olha pouco pro resultado. E aí o líder que tá fazendo isso, ele não enxerga o resultado. Ele tá muito focado no como. Como tá sendo difícil sair do jeito dele, aí ele vai... Ele interfere, ele desmotiva e ele não enxerga o resultado. A sensação do cara que tá microgerenciando é que não tá dando o resultado que tá sendo feito. Claro, porque ele quer que seja feito de um jeito e ele não tá sendo feito daquele jeito. Quer ver uma situação do dia a dia? Do dia a dia. Eu lembro uma vez que eu tava lavando louça com a minha mãe e aí a pira da minha mãe é que eu tinha que segurar a buchinha com a mão esquerda. Nossa, isso é o cúmulo do microgerenciamento. Isso é o cúmulo, mas eu queria chegar num extremo. A gente ensina com o extremo, sabe? Perfeito. Então, cara, de verdade, que diferença ia fazer eu segurar a buchinha com a mão esquerda? E minha mãe reclamando que a louça não estava bem lavada porque eu segurava a buchinha com a mão direita. A louça não estava bem lavada porque eu não estava pondo o detergente certo, porque eu não estava esfregando do jeito certo e tal. Menos porque eu estava segurando a buchinha com a mão direita. No meu contexto, era mais fácil para mim segurar a buchinha com a mão direita.
E assim, se ficou a discussão de que lavava ou não lavava bem. Então, é a mesma coisa. A pessoa não percebe o resultado. Ou ela não foca no que realmente não está gerando valor. Porque ela está focada que você está segurando com a mão esquerda. E não é isso que vai mudar, de fato, o resultado. Então, você desmotiva a pessoa. A pessoa começa a falar, ele vai fazer do jeito dele mesmo. E senão ele não vai aceitar. Aí, pô, sabe? Não vai. Não vai. Isso é uma coisa. Agora, a coisa 2 que eu enxergo, né? Eu acho que se as pessoas forem comentar aqui, talvez elas vão trazer comentários pra gente de outras coisas que acontecem, mas eu queria focar nessas 2. A outra coisa, Roberto, a gente fala muito aqui no processo de líder M4, a gente fala da liderança situacional. Tava feliz que tudo. Eu pensei, será que ele vai falar disso? Vai. Eu acredito, eu acho que você vai concordar comigo no que é importante. A gente infantiliza a pessoa. Total, escrevi aqui, ó. Infantiliza a pessoa. Por quê? Porque você tá sempre fazendo por ela. Então você tá mostrando pra ela que você vai fazer melhor. Então ela faz ali mais ou menos, porque, depois vai chegar o Rogério aqui, ele resolve. Ele vai fazer. Ele quer fazer do jeito dele mesmo. Eu vou fazer de qualquer jeito e ele faz depois do jeito dele. É isso. E como que se resolve isso? Explicando o que você quer, definindo um objetivo, traçando uma meta e se preocupando menos com o como. Do tipo, Roberta, você vai fazer a planilha financeira para mim. Eu gosto de analisar a planilha financeira nessa organização. Você sabe que eu sou chato, né? Então, organiza as células assim, faz assado, porque pro meu jeito de ler, eu gosto de ler assim, organizar as células assim. Quando eu vou dividir, eu divido dessa forma. Cores assim agradam mais os meus olhos. Pronto. Aí eu espero vir a planilha. Então, eu olhei, eu peço para você, e aí vem uma planilha que não tá bem do jeito que eu gostaria. Tem algumas coisinhas ali que eu gostaria que viesse. Porque eu tô olhando pro resultado, tô olhando pro que vai vir, que vai facilitar a minha vida de análise, certo? Aí o que eu faço? Eu faço aquele processinho. Show, share e observe. Né? Eu mostro para você, eu faço com você e observo você fazendo. Então, não veio exatamente como. Roberta, deixa eu te mostrar aqui, ó. Senta aqui comigo. Ó, se a gente fizesse assim, tá vendo? Se você usar essa configuração, olha como é mais fácil para olhar. Aí você pode olhar e falar, pô, para mim não fez muito sentido, mas é assim que você precisa? Sou eu que vou ver o resultado. É tu que vai analisar, exatamente. Então eu vou fazer assim para você. Aí você faz, eu vejo você fazendo. É isso aí, ó. Saiu do jeito que eu queria. Aí eu peço outra vez, porque isso é constante, né? Um trabalho, ele é feito várias vezes. Da próxima vez que vier, qual a chance da planilha vir certo? É muito maior. Somos adultos, você vai fazer certo. E aí vai vir, eu vou olhar e falar, legal. Cara, como você colocou, se você escreveu de baixo para cima, da esquerda para direita, da direita para esquerda, como eu fiz o processo, como você escolheu a cor, como você processualizou aquilo, não tem uma importância tão grande, a não ser que a atividade seja processualizar. E aí tem um motivo para o processo ser daquele jeito. Mas o que eu quero mostrar é que não importa se você segura a buchinha com a mão direita ou com a mão esquerda. O que importa é, no fim do dia, eu tenho uma pia cheia de louça, a gente tem que lavar bem essa louça, economizar água e detergente. Se essas 3 coisas aconteceram, tá tudo bem, pode segurar com a mão direita, pode segurar com a mão esquerda e pode ouvir uma música enquanto faz o processo. Exatamente. Isso não é um problema, a não ser que você tá fazendo uma coisa que determina a concentração e não pode ouvir uma música durante o processo. Então, são essas coisas que eu vejo que, em geral, os empresários se perdem, sabe? Eles estão ali fazendo conta de um negócio ou eles estão ali cuidando de uma operação onde caiu um grão de arroz e aí o cara deixa para limpar no fim do serviço. Aí eles... Cara, coisas que não geram valor. Então, eu sugiro, de verdade eu sugiro, se trata. E qual é o primeiro passo do se trata? Faz uma listinha das coisas que você faz no seu dia. Ó, é genial, é a mágica. Querem uma bala de prata? Isso daqui é a bala de prata, coisa simples. Não existe bala de prata, gente, é mentira dele. Mas é uma dica, pega essa dica. É uma dica de ouro, tá? Por que eu tô falando que é de ouro? Porque é extremamente simples, qualquer pessoa sabe fazer, o problema é que as pessoas não fazem. Então, não existe uma hiper, ultra, super ferramenta de inteligência artificial moderna do mundo que vá substituir a execução do processo. Aí você pega e faz uma listinha. Começa seu dia e vai escrevendo. Qual atividade você fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escreve as atividades que você está executando no seu dia. De verdade, escreve. Acordei, primeira coisa que eu fiz, acessei isso, eu fiz aquilo, conversei com não sei quem, fui olhar não sei o quê porque não aconteceu, fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Aí, segundo dia, faz de novo. Faça isso por 5 dias consecutivos.
E aí, dá uma nota pode ser de 0 a 10, de 1 a 5. Faz de 1 a 5. Mais fácil. Mais fácil de calcular depois. Tudo que não gera valor, dá 1. Tudo que gera muito valor, dá 5. E tudo que gera intermediário, você escolhe a nota e dá a nota. Aí você vai dando a nota. Depois você filtra. Na próxima semana, elimina tudo que é 1. E vê como vai ficar a sua vida. Você vai perceber que vai te começar a sobrar um pouco de tempo. Na segunda semana, elimina tudo que é 2. Não, e digo mais, delega o que é 1, né? Pra não deixar sem... Exatamente. Não precisa parar de fazer as coisas também, né? Porque você, de fato, responder precisa o e-mail parar, né? é importante. É importante. Mas tu pode delegar pra alguém, cara. Principalmente coisas mais simples, mais rotineiras, que não é o teu trabalho que vai gerar o valor de verdade com aquilo. Então, elimina de você. Tem alguém ali, confia. Confia. E aí, por porque isso que a terapia é importante. É isso aí. Porque se você não confiar, sabe o que significa não confiar numa pessoa que trabalha com a gente? Significa que você não está fazendo bem o seu trabalho de fato. Porque, olha só, você está fazendo o trabalho pela pessoa e fazendo microgerenciamento e não está fazendo o trabalho mais importante. Você trouxe a pessoa certa para o lugar certo na sua empresa e você é responsável por fazer isso. Exatamente. Então, se você não está confiando na pessoa, você não fez bem o trabalho que realmente gera valor na sua empresa porque você não trouxe a pessoa certa. Aí você não consegue delegar para ela e fica fazendo o trabalho, fica microgerenciando, se perdendo em coisas que não geram valor. Então, quando você não confia, talvez você não esteja confiando em você mesmo. Eu tive essa conversa ontem, interessante tu trazer isso, porque a gente começou a falar de férias, enfim, as pessoas quando saem de férias, e a discussão era, se te chamam no meio das tuas férias, né, o que tu faz? Aí eu falei, eu respondo, porque se alguém precisou me chamar no meio das minhas férias, é porque eu não fiz o meu trabalho de delegar o que eu precisava delegar antes de sair de férias. Ou aconteceu uma situação emergencial Desespero. E você é a pessoa correta para resolver aquilo. Exatamente. Mas, em geral, você está certa. Talvez tenha ficado alguma falha na delegação e a gente tem que pegar com isso, aprender isso e resolver de fato. Exatamente. Então, vamos melhorar esse processo. Cara, é um desafio aqui. Vamos fazer esse desafio dos 5 dias consecutivos, colocando todas as ações, atribua as notas do que realmente é importante e do que não é, experimenta delegar o que é menos importante. Aí quando você vê no final do dia, você vai fazer só o que é nota 5. Anotem e mandem as fotos pra gente lá no nosso Instagram, né? @Rogério Valentim, @RoAntler, tá lá o nosso Instagram. Né? É isso aí. Faça isso. Eu duvido que você não vai melhorar pelo menos um pouco. Um pouquinho, né? Com certeza. Não, um pouco não, é um monte. Robertinha, de empresário para empresário, de líder para líder. Funciona ou não funciona? Funciona. Pô, eu já fiz isso pra mim, gente. Pode acreditar. Eu tenho várias listas. Porque essa lista ela não acaba nunca, né? Vai entrando coisas novas. E você tem que ir fugindo. E tem que ir revisitando ela de tempo em tempo, né? Exatamente. De tempos em tempos vai ter as coisas que... Porque a gente tende a evoluir. Aí aquilo que gerava valor passa a ser uma coisa que já não gera tanto, porque você cresce, melhora a equipe, põe gente mais capacitada em volta de você. Tu confia aí em tem quem vai outra fazer, coisa exatamente. Que você vai fazer que gera mais valor para a empresa. E aí você vai se dedicar a fazer isso. Rô, eu quero falar de polêmica. Vamos polemizar agora. Um pouquinho, só um tiquinho. Mas antes, eu queria lembrar as pessoas que estão nos assistindo que no programa EAG a gente ensina como acabar com o microgerenciamento, né? Não só ensina a acabar com o microgerenciamento, como a gente tem curso de delegação, curso de liderança, a gente tem uma série de processos que a gente ensina no EAG que vai ajudar você a não fazer o microgerenciamento da sua empresa e, com isso, eliminar o caos da sua empresa. Que é a base da equipe autogerenciável, né? Exatamente. Então, por serviço aí pra nós. Se você quer eliminar o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável, você tem que fazer o programa EAG. Nós já treinamos aqui mais de 7 mil empresários que confiaram no processo e vieram fazer isso daqui e, com certeza, grande parte deles que tinha esse problema de microgerenciamento eliminou o problema da empresa. Ou, pelo menos, se esforçou e está melhorando isso a cada passo que ele dá em sentido de fazer coisas simples, bem feitas. Aqui no programa EAG, a gente ensina isso. A gente tem a nossa metodologia baseada nos 6 pilares que o EAG defende aqui de uma empresa autogerenciável através de uma equipe autogerenciável. Então, se você quer conhecer o programa, quer acabar com o microgerenciamento aí no seu time, na sua empresa, é fácil. Só você clicar aqui na descrição que tem aqui neste vídeo, que alguém do meu time vai entrar em contato com você e você vai fazer uma sessão estratégica.
Para não ganhar nada, Robertinha, ele sai da sessão estratégica energizado. No mínimo, ele vai entender e vai ter clareza que realmente aqueles pontos que ele tem em dúvida na empresa dele estão ou não atrapalhando o crescimento, estão atrapalhando ele de sair do caos, ter mais tempo para a família e ter mais tempo para fazer aquilo que ele realmente gera valor na empresa. Tá bom? Então, não perde tempo, não deixe de clicar aqui no link. Clica no link, preenche o formulário, fala com alguém do meu time e vem fazer o programa EAG. Certo, Robertinha? Certo. E o EAG? Tem que fazer. Tem que fazer. Vamos falar de polêmica, Vamos falar de polêmica. Microgerenciamento é falta de confiança no time ou é excesso de ego de quem tá microgerenciando? Vamos polemizar? Vai. As duas coisas. E as duas coisas fazem mal. Né? A gente... Como chama quando a gente tem que tomar uma decisão e qualquer uma das decisões são ruins, é um dilema. A gente chegou num dilema. Microgerenciamento é problemático. Seja por falta de confiança ou seja por ego, é um dilema. As duas coisas são ruins. Se você está fazendo isso por um dos dois motivos, você está fazendo as duas coisas pelo motivo errado, é ruim, né? Ego existe. Eu não sou especialista em comportamento humano, mas eu sei de algumas coisas por estudar muito. Não, o ego te mantém vivo também. O ego também te mantém vivo. É que nem o medo, ele te mantém vivo. Isso, é um sentimento que existe. Mas como tudo na vida, tudo que é em excesso faz mal. O que diferencia o medicamento do veneno é a quantidade. É a quantidade. Né? Então, nossa, profundo isso que você disse. É interessante, né? Eu não sou especialista, quero deixar claro, Robertinho, porque às vezes pinta alguém aqui que é especialista e fala, pô, mas o cara não é especialista. Não sou mesmo. Eu só sei que é assim, estudo isso, eu só sou um ser humano que vive, né? Eu sou um ser humano que vive curioso, que já fez muita cagada e algumas coisas eu posso dividir com vocês aqui para evitar que vocês façam as mesmas que eu fiz. Então, assim, ego em excesso. A gente tem que estar presente pra gente. Domínio pessoal também é um dos pilares do EAG. Eu sei quem eu sou, eu sei como eu posso me melhorar e eu me esforço para isso, logo eu devolvo o que tem de melhor. Excesso de ego faz mal, esse lance. Ninguém faz melhor do que eu, só eu sei fazer, só eu poderia dar esse resultado. É o olho do dono que engorda o gado, apesar dessa frase ser verdade. Mas o que o olho tá olhando é que vai determinar se o gado vai engordar ou se o gado vai morrer. Não é o olho do dono, aí você faz tudo sozinho e aí o gado engorda. Né? Vai em fazendas gigantes, aí vê se o dono tá olhando para cada boi lá. Não. Ele tá olhando pro que realmente é importante. Ele tá tocando um navio enorme. Ele tá olhando pro investimento. Ele tá olhando pra uma série de coisas, exatamente. Menos olhando o gado pastar lá. Então, é cada qual fazendo o que é importante na sua área. Então, fuja do ego em excesso. Ter ego, saber que você é bom em alguma coisa, tocar alguma coisa, isso é importante. A ponto de isso travar você do que gera valor para pôr você para fazer o que não gera valor, porque só você é bom, sozinho, sem time, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso eu garanto. Eu garanto, eu duvido que alguém sozinho vai ser um bilionário sem time nenhum. Sem ninguém pra apoiar, né? Tem gente que faz, né? A coisa mais legal que eu acho que eu aprendi, que eu posso dividir, é o seguinte: tem um monte de gente que é melhor do que eu, faz melhor do que eu, e graças a Deus eu adquiri a capacidade de identificar pessoas que são melhores do que eu. E eu contrato elas. E eu contrato elas desesperadamente, porque se elas forem melhores do que eu, elas vão me ajudar, e muito. A Day é muito melhor do que eu no negócio da rede, eu nem mexo. Olha quanto tempo me livra disso e eu posso focar no que eu sei, que é dividir o meu conteúdo com vocês, dividir as coisas que eu já fiz de errado e tal. Já pensou se eu tivesse que vir aqui sentar, gravar? Pensou se eu fosse melhor do que o Luan editando? Quem que ia editar os nossos podcasts, colocar no ar a tempo e tal? Ele é muito melhor do que eu. Cara, isso é da natureza, a gente não é bom em tudo. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, gente. O Luan é bom mesmo, hein? Puxa vida. Se vai bonito o vídeo aqui... Se vai bonito é por causa do Luan. É por causa do Alexandre, é por causa de um time que a gente tem, exatamente, que é melhor do que a gente em fazer essa parada toda. Então, essa é a magia do negócio. Agora, se você não confia, você não está confiando em você mesmo. Que é o que a gente estava falando anteriormente. Então, assim, se a gente não confia, falar, é porque eu não sou a pessoa mais indicada para contratar o profissional correto e tal. Então, a gente precisa de um bom gestor de RH, que é o cara que identifica nas pessoas o que é bom. Às vezes, tu vai ser bom em saber o que tu não é bom.
Exatamente. E isso é uma habilidade excelente. Isso é bom. Exatamente. Né? Aí, não sei, faça benchmark. Quem que é um cara que você admira, que faz aquela atividade bem feita? Faz um benchmark com ele, vê que características que esses profissionais que estão em volta dele têm que ter. Ah, mas eu não conheço. Cara, hoje em dia, não tem mais essa barreira. O LinkedIn tá ali. Ah, mas eu quero... O meu sonho é fazer um benchmarking com o CEO da... Sei lá, pensa numa empresa... Nossos meninos aqui de CS. CS é o Customer Experience, né? O sucesso do cliente, né? O Customer Success, né? E aí a área de sucesso do cliente. Eles foram fazer um talk pra gente aqui numa segunda-feira. Pois o Henrique incomodou. Ele conseguiu fazer um benchmark com o gestor de Customer Experience da Tesla nos Estados Unidos. O cara atendeu ele, conversou com ele e, venceu pelo cansaço, mas conseguiu. Não tem barreira mais a ponto de você falar, não, eu não consigo. E eu tô pra te falar que se ele insistisse, é capaz dele conseguir falar 2 minutos com o Elon Musk. Né? Então, é assim, ó. É possível fazer e não precisa dominar tudo. Você não precisa ser o expert em tudo. Mas você tem que ser bom de aglutinar as pessoas. Exatamente. Trazer as pessoas certas e talvez entender... Só o que você tem que pedir. Entender qual é o seu objetivo. O que gera valor e aí, de novo... Saber o objetivo, entender o que eu preciso em volta desse objetivo. E trazer as pessoas certas. Tem que confiar nas pessoas. Você tem que fazer um trabalho para aprender a trazer as pessoas certas do seu lado para você poder confiar nas pessoas. E aí, Roberta... Você precisa até parar de respirar. Ele cansou. E aí a gente vai chegar... e o Luan se mata de mim comigo. Aí a gente tem que respirar, porque vai vir a seguinte questão. Ah, mas tá falando ali que aí tem que trazer a pessoa certa. Trazer a pessoa certa tá difícil. Eu não tenho dúvida. Tá difícil para nós também, né? Trazer as pessoas certas é um trabalho minucioso, é um trabalho demorado, é uma dor. É uma dor na maioria das empresas. Mas não é por isso que a gente não vai fazer. Ganhar uma corrida é uma dor, e nem por isso as pessoas param de disputar a corrida. Tem um monte de pessoa boa disputando corrida junto, cada vez vai ter um monte que melhora e tal, mas nem por isso você vai parar de treinar, vai parar de disputar e vai buscar a melhor possibilidade para você. É difícil, está difícil, vai continuar sendo difícil, talvez até piore. Seja o melhor e você vai trazer os melhores para perto de você. Então vai dar trabalho, vai ser difícil, mas você tem que fazer isso. Se tem uma coisa que você tem que se dedicar e gera valor, é você trazer as pessoas certas para perto de você. Isso é trabalho de líder. E quando tu fala em ser melhor, é ser o teu melhor, né? O melhor possível. Para aquilo que você precisa fazer. Você tem um objetivo, você tem um sonho, seja o melhor. Né? Independente se você é o dono, se você é o CEO, ou se você é um líder, você vai ser o líder para você. Seja o melhor em sonhar o seu sonho. Exatamente. Né? E aí é por isso que é importante. Ver como a responsabilidade da gente que tem empresa, da gente que é CEO, trazer as pessoas certas. Porque a gente vai trazer as pessoas que têm que sonhar junto com a gente, que têm os mesmos valores. Porque você colabora com o sonho da pessoa e a pessoa colabora com o seu. O sonho dela tá ligado ao teu sonho. E quando ela tá trabalhando para realizar o sonho dela, junto tá realizando o seu... Esse é o ciclo. Por isso é difícil trazer pessoas. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia. Tu tem que vender o teu sonho diariamente pra mim, né, Rô? É isso. É isso aí. Tu falou em ego, né? Em tratar o ego. E aí, eu só queria fazer um descreva feito aqui, né? Como é que a gente trata o ego? A gente conversa com alguém de confiança. Pode ser um terapeuta, pode ser a sua esposa, o seu marido, um amigo... Mas é muito importante ter esse momento de conversa justamente para tu conseguir perceber que o que tá agindo ali é o ego. Eu quero que seja feito assim. Mas realmente vai fazer diferença ser feito, segurar a caneta assim ou assim? Né? Eu indico, se alguém quiser a minha opinião, minha humilde opinião, eu indico fazer terapia. Né? Terapia não é coisa de louco, terapia não é coisa para quem tá doente. Terapia é importante. Eu diria necessário, né? Não acho gostosinho fazer terapia, é verdade. Mas é importante, né? Eu me relaciono com um monte de gente que faz terapia. Eu acho que nessa sala, inclusive, que todos fazemos. Todos fazemos, com exceção do Luan ali. Mas ele fez assim, fazer terapia é bom. Você não faz terapia, mas frequenta a igreja regularmente, faz esporte. Que a terapia do ele Luan faz um monte de coisa, né? É por isso que eu disse, a terapia... Falar não faz terapia é relativo. Exatamente, cada um tem... Mas, gente, terapia, quando a gente fala em terapia, é algo terapêutico.
né? Então é uma conversa difícil, uma conversa de estômago que tu tem com uma pessoa, uma conversa com o teu cônjuge, uma conversa com Deus. Às vezes é o que te basta, né? Só que tu precisa conversar, tu precisa tirar esses sentimentos de dentro de ti e jogar eles pro universo. Né? Por que eu quero dizer para você que eu vou indicar a terapia, Roberta? Quando a gente fala de ego, a gente tem as duas coisas, né? Muito ego faz mal. Zero ego também, aí você fica sem sal e sem açúcar, como que chama isso? Insonso? Não, não é insosso bem que eu queria falar, mas a tua confiança vai para baixo. Eu chamo de picolé de chuchu. Pois é, a gente tem que ter um pouco de confiança no que a gente faz. Você tem que ter autoestima. Tenacidade também, Tenacidade, né? Um pouco de autoestima. Você saber que você é bom em alguma coisa, num limite de equilíbrio adequado, não é arrogância. Traz confiança. Contundência. Você vai ser contundente, você vai ser confiante, você vai conseguir atingir resultados. Por isso, zerar ego também não é o caminho certo. É sempre equilíbrio das coisas. Equilíbrio, né? É o equilíbrio das coisas. Não dá pra ser nem tanto ao céu, nem tanto Por isso que eu falo de terapia. Ele é um profissional que sabe o que tá fazendo, que vai te ajudar e vai trazer as respostas de dentro de você. E isso vai funcionar bem. Então, eu sempre tenho falado que é importante fazer terapia aqui. Eu já fui o cara que achava que terapia era pra louco, sabia? Ai, gente, eu sou testemunha de terapia. Eu faço terapia faz uns 6, 7 anos. Beijo pra Thaís, minha terapeuta maravilhosa. E faz toda a diferença porque existem momentos da terapia, né? Quando a gente faz a terapia há muitos anos, tem um momento que tu traz muitas demandas, chega uma hora que é só uma conversa. É só tu falando, repassando as tuas atividades da semana e pensando no que tu vai fazer na próxima semana, né? Rô, a gente falou sobre os primeiros passos, né? Pra parar de fazer o microgerenciamento, que é se tratar e confiar nas pessoas confiar no teu taco, né? Que afinal foi tu que contratou, né? E confiar nas pessoas do teu time. Tem mais algum passo que tu poderia, alguma dica prática que tu poderia dar para quem tá nos ouvindo para parar de fazer o microgerenciamento? Além de fazer o programa EAG, né? Porque essa é uma dica prática. É que no programa EAG você vai aprender mais uma série de coisas. Agora, tem uma outra coisa que eu acho importante aqui, Roberta. Aí tem o termo comportamental, que é lidar com pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho, aí de forma bem prática, eu sou bem prático, eu sou, cara, o que tem que fazer? É isso que tem que fazer, vai lá e faz. Não fico criando coisa em volta ali, né? Quem convive comigo mais, quem acompanha a gente há mais tempo, pode ver isso. Por que você também faz microgerenciamento? E agora, de ordem interna prática. As coisas devem estar mal organizadas. Então, tudo é processo na vida. Eu acredito, o tripé é pessoas, processos e tecnologia. Tá? Tudo é importante. Eu sempre vou falar que no fim da linha é tudo gente. É tudo gente. Porque é através de gente que a gente controla o processo, é através de gente que a gente implementa a tecnologia, é através de gente que quando tudo falha, é gente que vai segurar a falha. Ou deixar a falha explodir. Certo? Se a gente tiver uma falha de processo, é uma pessoa que vai resolver o processo, ou é uma pessoa que vai deixar o processo passar e tudo vai dar errado. E tecnologia é a mesma coisa. Ou é uma pessoa que vai implementar a tecnologia e fazer funcionar, ou é uma pessoa que vai implementar a tecnologia e vai automatizar o erro. Então, no fim da linha, é tudo gente. A gente tem que cuidar de gente. Para mim, pilar gente é mais importante. Eu acho que se você falar com mais empresários, eles vão concordar comigo. Tá? Então, do ponto de vista prático, Roberto, por que o cara também microgerencia? Porque estão acontecendo desvios no dia a dia, desvios padrão, desvios de processo, desvios porque não está chegando no resultado. E aí, talvez, é por falta de padronização, por falta de processos. Então, criar os processos, seguir os processos, acompanhar os processos e entender o que eu tenho que observar que tem que ser resultado, com certeza vai deixar a pessoa mais segura. Porque quando ela entende como funciona, a coisa vai funcionar andar, né? Melhor. É igual a gente voar, né? Eu sempre falo de avião, né? Eu tenho falado de navio. A Day anda me dando bronca falando que eu só falo de avião. Mas mentira, hoje ele começou a falar de navio, né? A Day gosta que eu falo, eu vou falar um pouco de navio, mas que eu não tenho tanta experiência com navio. E avião eu tenho vários medos e tal, então eu estudo muito avião para me livrar dos medos, né? Mas veja, se você for voar pela primeira vez, você vai ouvir barulhos
que você nunca ouviu na vida na hora que o avião estiver voando. E todos esses barulhos vão mostrar pra você esse avião vai cair. Pra você. Se for parar pra pensar, é uma coisa incrível, né? Uma máquina de não sei quantas toneladas. Nossa senhora, meu Deus do céu. Hoje, estudando física, estudando mecânica, estudando diversas coisas que eu acompanho, eu venho cada vez mais entendendo o quanto o avião é seguro. E o medo não passa, mas a gente entende as coisas. Então, as primeiras vezes que eu voei, aí eu falo, meu Deus do céu, esse barulho, o avião vai cair. Agora eu já entendo que o barulho é da bomba hidráulica que tá fazendo não sei o quê. E graças a Deus que tá fazendo esse barulho, significa que tá funcionando. E aí, quando faz uma inclinação, não sei o quê, nossa, graças a Deus, significa que os comandos o ângulo, pegou o ângulo, agora vai. Pegou o ângulo, agora vai e tal. Então, veja, o conhecimento e o entendimento sobre o processo determinam que tá tudo bem. O conhecimento liberta. Né? E liberta aprisiona, né? Porque teve um dia que a gente tava descendo aqui, eu falei, nossa, nunca foi assim a descida. Esse avião não vai pousar. E não pousou. A gente começa a entender tanto o processo que até quando vai dar errado, você sabe, né? Só que você pode fazer previsões do que vai dar errado e se livrar do problema. Então, conhecer profundamente, determinar os processos, né? E capitalizar esses processos em termos de vamos documentar, vamos seguir, vamos criar essa rotina, vai facilitar o processo para você se livrar do microgerenciamento. Muito bom, Rogério. Né? Então, o nosso recado final aqui para o empresário que está nos assistindo é: foca no resultado. Não precisa se preocupar tanto com o como está sendo feito. Confia na equipe que tu contratou para desenvolver essa tarefa. E fica de olho no resultado, né, Rogério? É isso aí. É isso aí. Faz o que gera valor para sua empresa. Se você nos acompanhou até aqui e gostou desse episódio, não esquece de quê, Rogério? Compartilhar, comentar. Curtir, comentar e compartilhar. Na ordem que a Day ensinou. Curte, comenta, compartilha. Exatamente. Que a gente vai produzir mais conteúdo como esse aqui. Segue a gente nas redes sociais também, Rogério, né? @Rogério Valentim. Rogério Valentim EAG, tudo junto. Isso, e eu, @Roantler. A gente recebe, né, bastante DM agora, os comandantes têm chegado na gente, então tá sendo bem interessante, a gente tem conversado bastante nas redes sociais. E a gente se vê no próximo Conversa de CEO. Que pena. Acabou. Mas foi muito legal. Mas foi. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.